Então, pessoal, ó, a gente agora está fazendo um passo que é bastante importante do plano de negócio. Então, para quem chegou depois, sejam muito bem-vindos, aliás, a gente está tentando calcular o tamanho do mercado. Então, o Eduardo e a Lud pensaram em montar uma sorveteria em Monte Carmelo. Então, a gente inicialmente calculou o tamanho do mercado em Monte Carmelo, e agora a gente vai para o exemplo 2, tá? Fazendo de conta que os dois Caio e a Vanessa vão montar uma choperia na cidade de Pontal. O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo identificar o tamanho do mercado em reais, tá? Então, vamos calcular? Vamos. Então, primeira coisa, a gente vai lá no Google, no seu Google, né? E a gente vai digitar, por exemplo, habitantes Pontal, porque vai aparecer esse site do IBGE, cidades IBGE, GovBR, e a gente vai ver dados de Pontal. Então, primeira coisa, a gente descobriu que Pontal tem mais ou menos 51 mil pessoas, né? Então, estimadas, nós temos 51 mil pessoas. E daí, a gente vai verificar quantas pessoas teriam condições de fato, consumir produtos no estabelecimento deles, tá? Então, lembrando que é uma choperia. Então, vamos ver. Então, primeira coisa, qual é o salário médio mensal dos trabalhadores? 2,6 salários mínimos. Então, já é o dobro de Monte Carmelo. Monte Carmelo é 1,8. Guardem esse número, tá? Anotem em algum lugar. E daí, o que a gente tem aqui? A gente viu também que existem 10 mil pessoas ocupadas na cidade. Então, ó, até aqui tá tudo bem, né? De 51 mil, 10 mil, vamos arredondar para 11, está ocupado? Beleza, então a gente tem 21% dessa população ocupada. Então, a gente tem qualquer coisa entre 11 mil pessoas, tá? E a gente tem 35% da população que não consumiria mesmo, tá? Por quê? Porque ganha muito pouco, tá? Imagina, gente, a pessoa que ganha meio salário mínimo por mês, ela não tem condição de ir para uma choperia, simples assim. Não tem dinheiro, tá? É muito pobrezinha. Então, como que o pessoal vai calcular o mercado? Então, vai escolher uma determinada cidade, tá? E daí vai verificar quantas pessoas estão de fato ocupadas, ou seja, que têm potencial de renda, e vai excluir pessoas que não têm condição nenhuma. Então, a gente tem qualquer coisa entre 65% da população, então, no mínimo, 10.556 pessoas, e no máximo, tá? 65% da população, que é o resto da população que ganha mais, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha em dados de economia? Vamos. A gente vê que a população ganha, em média, 18 mil reais. Você vê que é menos do que Monte Carmelo, tá? Então, 18 mil reais por mês, tá? Vamos ver quanto é que isso vai dar. Aliás, por ano, né? 18 mil reais, 213,12. Então, dá 1.500 reais por mês de rendimento, tá? Então, o que a Jaque... Perdão, a Jaque não, a Vanessa e os dois Caios vão ter que tomar cuidado. Dá para ser uma choperia cara? Não dá para ser uma choperia cara. Por quê? Qual que é a média do rendimento da população? Mesmo quem trabalha, R$ 1.500. Mas, ó, vocês perceberam alguma coisa errada aí? Vocês conseguem me dizer alguma coisa de errada nesses dados todos que eu mostrei para vocês aqui da cidade de Pontal? Então, ó, recapitulando. A gente tem uma população que ganha o dobro, tá? Não, perdão, ganha mais do que a população de Monte Carmelo. A gente tem mais pessoas ocupadas em Monte Carmelo. E, quando a gente vai ver em termos práticos, o PIB, ou seja, o quanto cada pessoa ganha por ano, é menor do que Monte Carmelo. O que explica isso? O Ian chutou. É o PIB? Ian, é por aí. E aí, eu vou mostrar para vocês, vou comentar com vocês uma coisa que vocês vão observar isso. Isso se chama desigualdade. Tá? O que acontece em termos práticos? Acontece o seguinte, Pontal é uma cidade que vive do setor sucroalcooleiro, ou seja, vive da cana.
Então, muita gente é empregada na cidade, mas é empregada com trabalho braçal, por exemplo, de corte de cana, tá? Então, assim, tem muita gente ganhando muito pouco e tem pouca gente ganhando muito, porque os proprietários de usinas são nascidos em Pontal e são registrados como se morassem lá, entendeu? Então, por isso, acaba parecendo que a população tem mais dinheiro do que de fato tem. É a mesma coisa que acontece em Monte Carmelo. Algumas poucas pessoas que ganham muito jogam o valor do quanto a população ganha para mais. Mas, na realidade, essas pessoas estão ganhando menos. Tá? Então, o que significa, tanto no caso de Pontal, quanto no caso de Monte Carmelo. Vocês precisam pensar em empreendimentos, né, que ofereçam produtos e serviços que tenham qualidade e preços compatíveis com o perfil do público, tá? Ou seja, não adianta inventar moda e querer montar uma coisa super gourmet, refinada, tal, porque a população às vezes não vai ter dinheiro para pagar, tá? A população tem interesse? Ela tem, ela sempre tem. Mas tem dinheiro efetivo para isso tudo? Não tem. Uma vez, né, deixa eu mostrar para vocês um dado usando Monte Carmelo, que é a nossa cidade base, e eu vou mostrar para vocês por que é que o pessoal desistiu de montar um cinema em Monte, alguns anos atrás, tá? O pessoal queria montar um cinema na cidade de Monte Carmelo, porque olha só, tem uma população que não é pequena, tem 48 mil pessoas, tá? Se trata de uma população que é estudada, tá? 98% da população estudou, tá? Tem pelo menos o ensino básico completo. E sim, cinema está diretamente relacionado com cultura, então quanto mais gente alfabetizada, maior o acesso ao cinema, né? Só que por que que as pessoas acabaram não abrindo cinema em Monte Carmelo? Por causa desses dados aqui, tá? Você tem aqui mais ou menos 2.000 alguma coisa de rendimento mensal. E para sobrar dinheiro para você ir para cinema, você tem que ganhar acima de 3 salários, se eu não me engano, tá? Porque menos do que isso, a pessoa tá pagando conta, tá? Tá pagando aluguel, tá pagando supermercado, tá pagando transporte, tá pagando boleto de carro. Enfim, não sobra dinheiro para ela gastar dinheiro com cinema, tá? Lembrando que cinema não é extremamente baratinho. Então, por isso o pessoal desanimou. Mas também é por isso que outras fontes de entretenimento mais em conta, né? Sei lá, sorveterias, pastelarias, lanchonetes, fazem sucesso porque custam menos, tá? Vocês estão entendendo o raciocínio, gente? Tá claro? Sim, sim. Beleza, obrigada, Guilherme. Ó, agora há pouco, o Atila me perguntou o seguinte, tá? O tema que a gente escolher para fazer o plano de negócio precisa estar relacionado a sistemas de informação? Ah, Atila, não, tá? Não precisa. Se o Atila quiser fazer sobre uma farmácia, estaria errado? Não, não estaria, tá, Atila? Fica tranquilo, não estaria. Isso não é exatamente um problema, tá? E aí, uma outra coisa que eu vou perguntar a vocês. Tem aí alguém que está pensando em fazer algum tipo de aplicativo ou algo de abrangência nacional? Um negócio de abrangência nacional? Né? Aplicativos, é óbvio, tem abrangência nacional. Algum de vocês já tem alguma ideia mais ou menos indo nesse sentido? Ó, o Arthur, ele está falando que ele está pensando em montar um site de vendas. Beleza. Então, ó, Arthur, quando você for calcular o tamanho do mercado, o que você vai ter que calcular? Né? Então, primeira coisa, vamos voltar lá no nosso plano. Né? Então, assim, gente, eu estou agora tirando algumas dúvidas do plano de negócio antes da gente prosseguir. Então, foi muito bom que vocês tirassem essa dúvida. Então, primeira coisa, você tem que selecionar quem é o seu cliente. Tá? E como assim quem é o seu cliente? Se é homem ou mulher, faixa etária, estilo de vida, tá? Você já parou para pensar, Arthur, qual é o tamanho, qual é o tipo de produto que você vai vender?
né? Então, tenta me dar o que você está pensando em vender para eu poder te usar de exemplo aqui para calcular tamanho de mercado. Porque no caso nacional, a coisa muda um pouco de figura, tá? Você Professor, eu pode queria te me... perguntar também depois que eu acho que o meu é nessa parte de nacional também. Então, ó, então, ó, enquanto o Arthur ainda está digitando, está pensando, você não quer me dizer, olha só, o Arthur está falando que ele está pensando em vender roupas estilo streetwear, tá? Então, streetwear estilo skatista ou mais esportista mesmo? Skatista, tá. Skatista, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise do perfil do skatista médio? Vamos, tá? Existem pessoas que andam de skate com 5 anos e existem pessoas de 40 que andam de skate. Beleza, beleza. Qual é a faixa etária das pessoas que, em média, praticam skate? Aqui, gente, eu tô chutando, tá? Tem uma população que tem entre 8 anos e 45 anos. Mas esse é um dado válido para o Arthur? Não, não é um dado válido. Por quê? Porque a gente de 8 anos não compra roupa, não compra o tênis da Vans, não compra a prancha de skate da marca X. Então, quem que o Arthur quer? O Arthur quer a pessoa que anda de skate, que é esportista, tem esse estilo de vida e tem dinheiro para comprar. Ou seja, o adulto entre 18 e 40. Tá? Eu seria mais conservadora, eu iria entre 18 e 35. Tá? Isso faz diferença? Faz. Por quê? A partir dos 35 anos, e aí eu estou também já filtrando um pouco mais, tá, Arthur? Estamos falando de homens, porque não é um número gigantesco de meninas que andam de skate, tá? Existem meninas que usam algum, por exemplo, tênis da Vans, alguma peça mais street, mas não sei se são tantas, né? Então, vamos pensar, assim, só para critério didático, a gente vai pensar em um público masculino de 18 até 35 anos. Por que isso é importante? Porque depois de 35 anos, geralmente a galera tem filhos, e aí a prioridade passa a ser outra. Tá? Então, vamos verificar população, Brasil, renda. Tá? Então, vamos lá. Antes disso, praticantes skate. Uma coisa que a gente primeiro tem que pensar, por mais que você vá vender Brasil afora, existem concentrações regionais, tá? Então, hoje a gente tem quase 4 milhões de skatistas, tá? A gente tem que tentar descobrir onde essas pessoas moram, tá? Por quê? Se você for comprar um anúncio no Google, vai ser melhor você investir dinheiro em regiões onde a pessoa anda mais de skate, né? Então, você vai tentar descobrir onde as pessoas moram, você vai tentar descobrir, por exemplo, 5% dos domicílios brasileiros, então você vai dar enfim, eu não vou conseguir pesquisar agora e ler. Você vai pensar em termos de região, você vai pensar em termos de preço, de renda, e aí eu sugiro que você foque, por exemplo, praticantes de skate no Brasil, por exemplo, no sul, sudeste, centro-oeste. Você vai filtrar regiões, você vai verificar pessoas nessa faixa etária, quantas existem, e daí, pelo que eu vi lá, muito rapidamente, 5% da população brasileira anda de skate. Então, você vai pegar o tamanho da população masculina entre 20 e 35 anos. Dessas, você vai pegar 5%, você vai verificar uma renda para essas pessoas. Eu chuto que deve ser qualquer coisa entre um salário... Não, um salário não... Um salário não. Deveria ser pelo menos uns 4, no mínimo 4 salários. E daí você pensar em termos de preço e marcas. E lembrando, Arthur, que quanto maior a renda, melhores as marcas, tá? Você não vai vender tênis Vans original para pessoa que ganha um salário mínimo. Você vai conseguir vender tênis Vans original
ou coisas daquela Off-White para pessoas que têm um rendimento bem maior, né? Então, você vai pegar, segmentar, por mais que seja público Brasil, você precisa direcionar um pouco melhor a cara do seu público, tá? Pensar melhor em termos de região, talvez de estados, para você conseguir vender melhor, porque o que acontece? Se você desenha observando o todo, você acaba não conseguindo tanto sucesso assim, tá? Por exemplo, marcas de sapato feminino, por exemplo, a Arezzo. A Arezzo sabe que sapatos coloridos fazem muito sucesso nas regiões norte e nordeste do Brasil. E sapatos metalizados, ou seja, dourado, prateado, vendem muito no sul-sudeste. Então, eles fazem coleções direcionadas, porque os sapatos coloridos não vendem tanto assim no sul-sudeste, mas vendem horrores no norte e nordeste, ao passo que os prateados vendem bastante para cá. Então, mesmo nacionalmente, a gente tem essas diferenças, tá? O Átila, não, era o Guilherme. Ô, Guilherme, o que você ia perguntar? Eu ia perguntar sobre a questão do público-alvo, porque o meu trabalho com o Caio, ele é sobre, a gente quer montar uma, não é para vender a cerveja direto para o público final, a gente produz a cerveja, uma cervejaria, a gente vai produzir, né, e distribuir. Então, a gente deve pensar na questão do público, ou o nosso público são aqueles que vão comprar de nós para mandar para o público final? Guilherme, curiosamente, essa semana eu conheci um dono de cervejaria, aliás, semana passada eu conheci um dono de cervejaria, tá? É uma cervejaria que se chama Martinica, aqui em Ribeirão Preto, e ele trabalha por demanda, ou seja, ele recebe as encomendas, ele fabrica a cerveja com a fórmula, com o pedido do cliente, tá? E o que ele fez? Ele abriu aqui em Ribeirão Preto por um motivo específico. Aqui tem uma cultura cervejeira. Tá? Ou seja, aqui tem pessoas interessadas em cerveja gourmet, tá? E ele tem uma rede de contatos muito bacana. Então, por isso, ele faz cervejas assim sob demanda, que eu imagino que é aquilo que você queria, não é? Isso, mais ou E menos. assim, não dá para você trabalhar nacionalmente, já te adianto isso, por causa de imposto. Tá? Se você for mandar bebida alcoólica de município para município, de estado para estado, você vai pagar um tanto de imposto que inviabiliza a produção. Então Então, você compensa, por precisa... exemplo, abrir em Ribeirão, já que ela tem uma cultura boa de cerveja Exato. artesanal? Ou isso, né? O Ribeirão Preto, São José do Rio Preto também. Cidades que você... qual é o dado que você tem que olhar? Tamanho da cidade. Não adianta fazer numa cidade pequena. Então, o que eu quero dizer com não adianta fazer numa cidade pequena? Tem que ter pelo menos 500 mil habitantes, tá? Porque você vai precisar de uma população que tenha uma escolaridade maior. Então, sim, a gente tem uma relação muito grande entre nível de escolaridade e consumo de produtos, entre aspas, gourmet, como cerveja artesanal, tá? Só lembrando que uma garrafa de uma cerveja artesanal, gente, custa... Estou falando em bar, tá? Não em supermercado. A garrafa de cerveja gourmet custa, em média, R$ 22 em um barzinho. Pessoal, quem que vai pagar R$ 22 uma cerveja no barzinho, se não valorizar? Eu creio que o público-alvo seja. Eu tinha pensado antes no público-alvo que seja por volta de 24, 25 anos para cima. Porque antes disso, a gente pode levar em consideração que tem muitos estudantes, e estudantes geralmente tendem a não querer tomar cerveja artesanal porque é muito caro. Depois que deixa de ser estudante, já começa a trabalhar e ter um salário melhor, ele até pode fazer isso. Mas eu duvido muito que alguém de 18 anos sempre dê preferência para artesanal. Então eu estava mais ou menos focando nisso. Guilherme, eu chutaria acima, na verdade, de 28, 30, porque antes disso, você está querendo ir para micareta e ficar louco. Hum. E é isso. Então 28, 30, e aí infinito e além, questão de idade, porque eu acho Exato. que tem. Sim. Então, cidades grandes, tá? Então, lugares maravilhosos. Uberlândia costuma dar, tem algumas cervejarias, deu certo. Belo Horizonte é o paraíso das cervejarias, porque tem muito barzinho, tem uma população gigantesca e tem tanto renda quanto escolaridade maior. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Sejam cuidadosos, tá? Eu vou dar um exemplo, gente, que assim, me dói o coração, dá, porque, enfim, aí em Monte, onde hoje é o Subway,
muitos anos atrás, alguém montou um restaurante que vendia risoto, vendia pratos assim mais finos. E lá vendia cerveja da Baden-Baden. Eu adorava o lugar, tá? Eu fui lá várias vezes comer risoto, fui lá tomar cerveja. Só que assim, tinha eu no restaurante. Por quê? Porque o perfil do negócio não correspondia à média do que a população local gosta. Então, assim, gente, também não adianta dar murro em ponta de faca, tá? Não é que a população não tem interesse, mas se não tem renda, vai deixar de pagar a conta para tomar uma cerveja de R$ 30? Não vai. É incompatível, né, com a população, às vezes. Ontem eu tive a Exatamente. oportunidade de conhecer aqui em Monte um senhor que ele trabalhou por 8 anos no Habib's. Ele tinha um esquema que ele ficava passando entre as agências. Ele disse que aqui em Monte não abre um Habib's porque a população mínima para ter uma filial aqui ou uma franquia são 220 mil pessoas de população. Eu acho interessante passar isso agora porque fala sobre esse nosso do trabalho também, se quiser abrir algum tipo de franquia. Exato. E tem uma coisa também importante, Guilherme Habib's, ele é uma empresa que tem um controle muito rígido do que a gente chama de cadeia de distribuição. O que significa isso? Farinha que o Habib's usa é feita em moinho próprio. O queijo que o Habib's usa é feito com vaquinhas de fazendas do Habib's. Eles fazem assim, eles têm o controle total de tudo. Então, assim, o tomate que é usado no Beirute é... Por que isso? Porque eles querem baratear. Então, o Habib's consegue fazer barato porque ele tem fazendas do Habib's que fazem produtos para o Habib's, né? Então, eles conseguem um preço muito bom. Só que, por isso que tem que ser uma franquia que tenha real condição de crescer, e por isso depende do tamanho de pessoas. Porque esses centros de distribuição que vão coletar alface, ovos, tomate, leite, eles não podem estar a mais de 400 quilômetros da franquia, porque senão o produto começa a azedar, entendeu? Então, por exemplo, a franquia do Habib's que está em Uberlândia tem um centro de distribuição localizado a no máximo 400 quilômetros que faz entregas semanais. Para compensar, tanto tem que vender muito como não pode ser longe, tá? Então, tem um caso que a gente vai ver daqui a algumas aulas do Bob's. Bob's foi abrir lá em Belém do Pará. E o Bob's, ele calculou que iria vender, por exemplo, em um dia, sei lá, 500 lanches, 900 milkshakes. O caso é que o estoque que eles calcularam para uma semana acabou em 2 dias. Vixe. É sério, e para chegar em Belém do Pará, gente, são 6 dias de viagem, porque Pará fica muito longe, é um estado gigantesco, tá? Então, eles tiveram que fechar as portas mesmo durante 5, 6 dias para dar tempo de chegar. Porque o que acontece? Eles calcularam mal a demanda. Não tinha, nesse período, nenhuma loja de fast food grande justamente por causa da distância. Então, o primeiro que teve foi o Bob's, então a população fez no lugar, tinha todo mundo muito interesse em ir, sabe? Então, tem coisas que tá certo, tá super, mas você precisa calcular, não pode sobrar, não pode faltar, né? Porque se sobra, estraga, se falta, você pode acabar queimando o negócio. Né? Então, gente, esse ponto que os meninos estão levantando aqui, esse tópico 3, mercado e competidores, é super importante, tá? E ele é um ponto que ele dá mais certo quando você sabe o que você quer vender e para quem. Tudo bem, gente? Você tem que ter noção do produto, para com base no produto você pensar em um rendimento, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Mais Obrigado, alguém professora. tinha... Imagina, querida, imagina. Eu é que agradeço por Professora, mandar sua dúvida, porque ela foi super bacana para todo mundo. professora, eu tenho mais uma. Tipo, Pode você falar. acha que compensa abrir a gelateria em Monte Carmelo ou a gente deveria mudar? Porque você Ô, falou que Du, a população é bem estudada, né? E tal. depende do preço, Sim, tá? não, vai ser o mais barato possível. Uhum. Porque olha só, que eu conheço em Monte Carmelo, eu conheço uma sorveteria que fica perto da Farmácia Nacional, que eu vou lá para comprar sorvete de groselha. Tem uma sorveteria que fica na frente da Praça do Peixinho,
né? E sempre tem movimento, tá? E também tem Aí, as naturais, que é a... Esqueci o nome, frutos do mas tem... cerrado. É, frutos do cerrado. Aí, do que você tem que parar para pensar? O sorvete mais caro do Frutos do Cerrado, tá? Que é o mais caro de todos esses três que eu citei, ele custa R$ 8, se eu não me engano. Tá? É o mais caro, é o topster do lugar, né? Uma bola de sorvete gourmet, por exemplo, da Batio Delate. Batio Delate é uma marca de sorvetes aqui lá de São Paulo, né? Da família da querida Guedes, até que trabalhava na Record. E a bola de sorvete custa R$ 14, tá? A bola, e não é uma bola grande, é uma bola pequitinha assim, tá? Só para vocês terem uma ideia desse tamanho. 14. Então, isso não vai dar, tá? Isso não vai dar mesmo, é caro demais. Aí vocês estão com um dilema. Se for R$ 14, a população não paga. Se for muito barato, a população também é aquela coisa. Por ser muito barato, às vezes a população acha que é porcaria. Então, vocês têm que achar qualquer coisa no meio termo, né? Agora, particularmente, o que, que você tem que parar para pensar? Em renda e tamanho de população instruída da cidade, tá? Você tem que pegar os índices de educação da localidade. Porque, assim, qual que é a lógica? Quanto maior a instrução, maior a renda, portanto, maior o consumo. E aí, eu vou abrir um parênteses. Monte Carmelo, Gui, não, desculpa, Eduardo, tem uma população, tem os indicadores de educação muito bons, porque aí você tem duas universidades. A gente tem a FUCAMP e a gente tem a UFO de Monte Carmelo. Só que olha para minha cara, do universitário tem dinheiro, Não. entendeu? Então, esses dados podem não ser exatamente assim tão factíveis, porque que vocês são estudados, vocês são. Agora, vocês têm dinheiro, por exemplo, para pagar R$ 8 na bola de sorvete? Não É, sei. eu acho que compensaria mais trocar a cidade mesmo. Aqui tem uma fábrica, né, de sorvete, aquela sorveteria Vitória, e eles produzem os negócios deles tudo, todo tipo de picolé e sorvete. É Aí eles verdade. têm as lojas dele, aí é até bom o sorvete lá, dele e da Uhum. Bonafruta. Com É, se certeza deve for, ser. se for levar em média o preço do Bonafruta, até que o gelato não vai sair tão caro assim, não. Aí não vai sair. Nossa, então tá beleza. Entendeu? Então tá aí, ó, Edu, você tá aqui conversando com seus colegas, você tá tendo uma noção de como funciona a cabeça de parte do seu público consumidor, tá? Porque assim, imagina que aquela senhorinha humilde, cara, que todo mundo toma sorvete, tá? Sorvete é um negócio que não tem idade. Você vai fazer um negócio para criança e para pessoas mais velhas, tá? Você tem que parar para pensar. Se uma senhorinha que tem baixa instrução, se ela baixa instrução, baixa renda, se ela é o seu público, se ela teria renda para pagar, né? Caso não tenha, quem é o seu público e se ele teria renda para pagar, porque se você não estabelece isso, você passa a ter muita dificuldade, né? Foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, que é um exemplo que me dói, daquele estabelecimento que tinha sido aberto no centro da cidade, que infelizmente não durou. Por quê? Desenho de público, né? Depende do preço, depende do produto, depende de como apresenta, não dá certo, né? Uma coisa também que eu já devo ter comentado com vocês, né? E se eu comentei, eu peço desculpas, mas as Casas Bahia, eles têm bala na agulha, ou seja, eles têm dinheiro para fazer lojas lindas, bem iluminadas, lojas chiques, tá? Mas eles, de forma proposital, eles não investem em layout de loja, em decoração, porque isso afasta o público-alvo, né? Eles consideraram que o público-alvo das Casas Bahia é um público que tem baixa renda, é um público que tem menor escolaridade, é um público simples. E se deixa a loja chique demais, o cliente fica constrangido e não entra, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas tem lojas, gente, que sinceramente eu nem entro. Porque pela cara eu falo, eu não tenho receita para pagar isso. Então, eu também não vou encher o saco da vendedora. Né? De repente, sei lá, até eu fosse me sentir constrangida no lugar. Já aconteceu isso com vocês? Vocês não entrarem porque vocês falam, bicho, isso aí eu não tenho como pagar?
Bom, geralmente são aquelas lojas, que nem o Arthur tá aqui falando, loja da Rolex. Tem loja, gente, que não coloca nem o preço no vitrine, tá? Então, assim, quando a loja não coloca o preço na vitrine, é porque, é porque realmente baratinho não é, tá? Bom, meninos, então, prosseguindo, a gente viu bastante, né, do tópico 3, a gente falou do tópico 3 na nossa semana passada, tá? Falamos de concorrente, falamos um pouco de mercado-alvo, né? Ah, e aí uma coisa importante, falando de concorrência, tá? Então, por exemplo, o Guilherme, ele estava falando de montar uma cervejaria, né? O que ele também tem que ver? Concorrência sempre vai ter. Eu estou usando o Guilherme como exemplo, mas serve para vocês todos, tá? Então, o Eduardo e a Jaque estão querendo montar uma gelateria, o Guilherme está querendo montar uma cervejaria, o Arthur está querendo montar uma loja de roupa streetwear. O caso é, gente, vocês não são a última bolacha do pacote, tá? Vocês vão ter concorrência. Então, por exemplo, vamos supor que o Guilherme queira montar uma cervejaria aqui em Ribeirão, ou então, por exemplo, em Uberlândia. Já vai ter cervejaria lá. Por isso que você precisa pensar tanto em qualidade de produto, ou seja, você vai ter que chamar o mestre cervejeiro top, você vai ter que ter um contato bom com pessoas que te contratariam para fazer cerveja, e você precisaria estar numa cidade grande, porque se a região é muito pequena, geralmente em regiões pequenas, quem domina o mercado são poucas pessoas, tá? E aí custa muito caro você se colocar, custa muito caro você disputar o mercado com uma pessoa já consolidada, e às vezes o mercado nem compensa tudo assim, entendeu? Então você vai gastar muito dinheiro para, na verdade, ter pouco movimento. Então, você tem que pensar nisso, tá? E também existem os chamados clientes, aliás, concorrentes que não estão na mesma área, mas eles são concorrentes de fato, tá? Então, por exemplo, o Arthur, ele está pensando em montar uma loja só de streetwear. É uma boa ideia? Claro que é, sabe? Deus sabe o quanto isso vende, né? Tô falando, eu tenho um irmão de 33 anos, o Maurício, e ele anda de skate desde os 8. E ele usa roupas streetwear no dia a dia. O moleque é fazendeiro, ele vai para fazenda com tênis, sabe? Não vai vestido com roupa de peão. Ele é skatista. Mas, enfim. Então, tem público para o Arthur? Tem. Tem concorrente? Lógico. Só que tem os concorrentes diretos e indiretos. Por exemplo, a Netshoes vende todas as marcas. Tá? Todas as marcas mesmo. Só que o Arthur ele tem que dar uma olhada tanto em concorrentes lojinhas que também vendem streetwear, quanto ver as grandes, ele tem que ver um diferencial. Então, que diferencial o Arthur vai ter que ter? Então, por exemplo, preço melhor do que a Netshoes, dificilmente o Arthur vai ter, tá? Porque a Netshoes compra volumes de tênis, de roupas assim tão grande que é difícil você fazer concorrência. Agora, o que o Arthur vai ter que fazer? Vender especialidades. Vender coleções, modelos e design que você não vê em lojas maiores, tá? Então, ele vai ter que descobrir um nicho, vai ter que vender modelos específicos, investir em divulgação, de repente investir em influencers, para que esse público saiba que ele exista, tá? Porque senão, não vende. Ô, Leandro, você queria comentar alguma coisa? Ou nem é que agora há pouco eu vi você ligando o microfone, achei que você queria falar, tá? E também tem outras coisas. Vamos supor, por exemplo, que o Carlos, ele tenha falado assim, eu e o Carlos, perdão, o Carlos, eu quero, por exemplo, me tornar eu quero ser um comentarista, né? Então, eu quero montar um podcast. Então, dá para fazer um plano de negócio disso? Também dá, mas lembra do que eu falei para vocês. Tamanho do público, tipo de pauta, canal de divulgação, perfil daquilo que você está discutindo, tá? Então, quando você consegue alinhar aquilo que você está fazendo com um público que tem interesse, você tem mais chances de fazer com que o negócio dê certo, tá? Bom, prosseguindo. Aí a gente tem o item 4, a equipe de gestão,
E daí, o que é equipe de gestão? Equipe de gestão é quem vai trabalhar com vocês, né? E aí, gente, vocês estão aqui desenhando um sonho. Por desenhar um sonho, o que significa isso? Vocês podem montar a equipe gerencial que vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o Guilherme como exemplo, que é o que me ocorre agora de imediato, tá? Guilherme quer montar uma cervejaria. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de alguém para ficar no financeiro administrativo. Ele mesmo pode fazer isso, mas pode contratar alguém. Ele vai precisar contratar uma agência de publicidade. Ele vai precisar ter um espaço, ele vai precisar de um mestre cervejeiro, ele vai precisar de uma estrutura, tá? Para fazer com que a coisa funcione, né? Ele vai precisar de estruturas de fabricação e de atendimento de pessoas, né? Porque ele vai montar uma cervejaria que vai fazer cervejas por encomenda. Para as pessoas encomendarem cerveja com ele, as pessoas têm que saber que ele existe. Então, sim, ou ele vai ter que ser muito bem relacionado, ou ele vai ter que contratar alguma agência, alguém que faça esse intermédio por ele, né? Então, aí a gente já tem uma estrutura administrativa mínima. Vamos supor, por exemplo, que o Ian e o Jonathan decidam montar, por exemplo, um aplicativo. Então, quem que vai fazer o quê? Quem que vai atender cliente, quem que vai cuidar da programação, quem que vai fazer o 0800, quem que vai cuidar da parte financeira. Então, aí vocês vão listar todo mundo que vai trabalhar e qual é o perfil da vaga, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o Arthur. O Arthur quer vender roupas, né? Roupas streetwear. Ele vai precisar de um comprador, ele vai precisar de alguém para fotografar as coisas e subir no site, ele vai precisar de alguém para montar preço, ele vai precisar de alguém para cuidar da expedição das peças pelo correio, ele vai precisar de alguém que vai cuidar de trocas e devoluções, ele vai precisar de uma equipe. Então, ele vai ter que listar os cargos necessários e ele vai listar o que essa pessoa tem que saber. Então, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar no financeiro da empresa, essa pessoa tem que, por exemplo, ser formada em contabilidade ou administração e tem que ter pelo menos 1 ano de experiência. A pessoa que vai cuidar da atualização do site com as novas peças, essa pessoa tem que entender de programação, tem que entender de foto. Vocês estão percebendo? Você tem que desenhar o perfil de cada um dos ocupantes, né? Então, aí, por exemplo, a Jaque e o Eduardo vão montar uma gelateria. Então, nesse caso, cada um vai ter uma função. Que função cada um deles vai ter? Quem vai fazer o sorvete? Quem vai atender as pessoas? Quem vai ficar no caixa? Quem vai ficar ali na parte administrativa financeira? Então, eles vão ter que destacar o que cada um faz, e lembrando que o que cada um faz, ninguém põe a mão, tá? Vocês vão montar um organograma. Organograma é mais ou menos como funciona a distribuição de poder. Deixa eu digitar aqui para mostrar para vocês. É como que funciona a distribuição de poder dentro de uma empresa. Quem manda o quê e quem faz o quê, né? Então, por exemplo, vamos pegar um organograma de uma empresa normal, tá? A gente tem o presidente ou o dono da empresa, vai ter 3 diretorias: comercial, que cuida de vendas, administrativa, que cuida da gestão interna, recebimentos, pagamentos, relação com bancos, e o diretor de produção, que é a pessoa que de fato vai produzir aquilo que a empresa vai vender, né? Embaixo dessas diretorias tem as funções. Então, embaixo do comercial tem o setor de vendas, de marketing. No administrativo tem o gerente de contratos e de cobrança. Embaixo do de produção tem o gestor de compras. Então, vocês vão desenhar na empresa de vocês quantas pessoas vão trabalhar e quais serão as funções que essas pessoas vão executar. É isso que a gente chama de organograma. E, não precisa ser complexo, tá? E também vocês podem dar asas à imaginação de vocês.
Por mais que seja um negócio, por exemplo, vamos supor que o Lucas, ele queira montar, por exemplo, um sebo virtual de venda de mangás, né? O Lucas, ele, por mais que seja só ele pode também pensar em termos de outras pessoas que futuramente ele queira contratar? Ele pode, tá? Vamos supor que o Tomás, ele fale assim, olha, Mitchê, o meu negócio é que eu quero ser youtuber e eu vou investir tudo nisso. Ele pode montar uma equipe de gestão para ele? Claro que pode, tá? Vamos sonhar grande, né? Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, por exemplo, o Casemiro, que agora está fazendo um sucesso danado, o Casemiro, ele tem relações públicas, ele tem alguém que filtra os e-mails, as mensagens que ele recebe, ele tem um stylist que escolhe que roupa ele vai usar. Felipe Neto emprega uma equipe de 60 pessoas. A Lumena, do Big Brother passado, trabalhava na equipe do Felipe Neto. Então, cada vírgula que ele posta, que ele fala, na verdade, tem toda uma curadoria de profissionais por trás. Né? Então, seja qual for o negócio, vocês podem sonhar em montar uma equipe de gestão? Pode. Tá? Independente do que for, vocês podem fazer isso. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo certo? Até agora, nenhuma dúvida? Tudo certo por enquanto. Sim. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pesquisar aqui o vídeo rapidinho para mostrar para vocês. Espera aí. Ai, que pena, não vou conseguir mostrar porque o vídeo é grande. Ai, não vou conseguir mostrar. Eu ia mostrar para vocês, em termos práticos, muita gente não gosta, tá? Mas só como exemplo de como organogramas e funções cabem para tudo, eu ia mostrar para vocês da Ana Hickman. Tá? A Ana Hickman é uma pessoa que ela acorda às 5 da manhã para fazer fonoaudiologia, daí ela vai fazer ginástica, daí ela vai trabalhar, daí ela vai cuidar das empresas dela, daí ela vai isso, vai aquilo. Então, ao todo, a Ana Hickman também contrata uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, tá? De forma direta e indireta, para ajudarem a gerir o negócio na Hickman. E tem um organograma para cada uma das funções. Tá? Ou seja, cada pessoa ocupa um espaço dentro da vida dela, dentro do organograma das coisas dela, tá? E daí, o item 5, a gente tem o tópico de produtos e serviços, tá? Isso aqui é um tópico que você só consegue definir quando você define bem público. Então, por isso, gente, quem ainda não sabe muito bem o que vai fazer, como vai fazer, já pensa agora, tá? Já vão definindo. Eu sei que muitos de vocês, sei lá, o Álvaro e o Thiago já estão arrancando o cabelo, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, mentira. Eu tô aqui, eu tô vendo você falar e para mim parece que você tá falando groselha, porque eu não tô me posicionando. O que eu sugiro para quem ainda não pensou no que vai fazer, tá? E talvez tenha alguns de vocês que estejam nessa situação. Na dúvida do que fazer, pense alguma coisa que de fato vocês gostariam de fazer. Tá? Alguma coisa que vocês sonhem com isso, né? Porque, cara, sonhar não paga imposto. E é legal você ter uma ideia de como funcionaria, né? Ou, que nem eu já comentei com vocês, caso vocês ainda não saibam o que vocês vão fazer, na pior das hipóteses, tentem ajudar alguém querido, né? Então, sei lá, você não tem muita ideia do que você gostaria de fazer, então, sei lá, pensa no negócio, sei lá, da mãe, do pai, do tio, do namorado, da namorada, de algum amigo. Tenta dar uma mãozinha, sabe? De repente pode ser uma oportunidade, né, de contribuir muito com a pessoa, né? E daí, na última aula, a gente falou um pouco sobre ciclo de vida, tá? Então, vocês vão pensar em termos de público, em termos de benefícios esperados daquilo que vocês vão oferecer e em termos de ciclo de vida. E só recapitulando, né? Eu não quero que vocês peguem produtos ou serviços que estejam no seu final, né? E aí, só mostrando novamente. O Luiz não está conseguindo entrar? Uai,
Fala, Ian, para o Luiz, para ele logar e deslogar na conta do Google dele. Às vezes pode ser algum problema de senha do Google. Escreve para ele e fala, tá? Mas voltando, gente, todo produto e serviço vai ter um ciclo de vida específico, tá? E o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês escolhessem produtos ou serviços em introdução ao crescimento. É muito difícil você entrar em setores de declínio, que nem a gente falou na aula passada, vocês entrarem, por exemplo, no setor de... como que chama aquilo? No setor de jornais impressos, no setor de banca, no setor de lan houses normais, né? Não aquelas lan houses super profissionais que estão tendo agora. Então, vocês vão tentar pegar mercados em introdução e crescimento, porque vocês têm maiores chances de fazer a coisa vingar, tá? E agora, a gente vai começar uma parte totalmente nova. E olha só, gente, eu achei importante a gente fazer essa retomada. Primeiro, porque tinham dúvidas, eu achei importante mostrar as dúvidas no contexto, mostrando na real como é que você faz essa análise usando os dados do IBGE. E segundo, porque a gente depende daquele conhecimento anterior para trabalhar essa parte de estrutura e operações, tá? Então, a gente vai listar aqui alguns pontos. Então, primeiro, o que é estrutura e operações? Gente, estrutura e operações se refere a qual é a estrutura necessária para você conseguir criar um empreendimento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Gabriel, o Freitas, ele vai ser papai. Então, primeiro, parabéns, Gabriel. E segundo, o Gabriel... Oh, peraí. O Ian, vi que você mandou uma mensagem aqui. Então, primeiro para o Gabriel, parabéns, papai. E segundo, o Gabriel, você vai ter que criar uma estrutura para o seu filho existir, tá? Ou seja, você precisa parar de sair para beberagem. O Ian ele conseguiu. Ô, Luiz, seja muito bem-vindo. A gente está falando agora da paternidade do Gabriel, tá? Então, Gabriel, para você ter uma criança, você precisa de uma estrutura, tá? Então, ou seja, chega de balada, chega de barulho dentro de casa, chega de você largar coisas esparramadas, porque você tem um nenê, tá? Se o seu nenê, por exemplo, for lá mexer nas suas coisas e tiver, sei lá, um canivete, o nenê vai se machucar e a culpa é sua, você ainda por cima vai preso, tá? Então, você precisa criar condições de existência para o seu nenê, tá? Então, você vai tirar coisas pontudas, coisas que possam quebrar, coisas que possam ser preguiçosas, que possam oferecer risco para o seu nenê. Isso vale para nenê e isso também vale para uma empresa. Ela precisa de espaço para existir. E também, Gabriel, eu sei que você está frustrado, que você não queria ser pai agora, mas vai vir o neném, então você tem que criar espaço no seu coraçãozinho para receber o neném, tá? Porque ele já tá aí mesmo. Então, o Tomás está aqui zoando para fazer um plano de negócio sobre paternidade. Gente, sinceramente, eu acho que antes de ter filho, você tem que colocar na ponta do lápis quanto custa. Acho que por isso que tem tanta gente que não tá querendo ser pai nem ser mãe, porque, meu Deus do céu, custa caro demais. Enfim, então, é isso que a gente chama de estrutura e operações. Então, qual que é a operação? Operação é o objetivo, ter um filho, ou virar youtuber, ou montar uma gelateria, ou ter uma loja de roupas, ou vender pastéis. E estrutura é o que eu preciso ter para que isso exista, tá? Então, algumas coisas. O seu negócio precisa de algum tipo de pesquisa e desenvolvimento? Para quem não precisa, tchau, não precisa. Então, por exemplo, gelateria, você vai fazer grandes pesquisas, tem que criar um laboratório? Não, tá? Uma cervejaria, você precisa de um enorme laboratório para fazer pesquisa? Também não. Mas, gente, vamos supor aí que não o Tomás está falando, vamos fazer um plano de negócio de paternidade. O Tomás vai lidar com ciência, tá? Com ciência genética. Ele precisa de um laboratório? Precisa. Tá? Vamos supor que o Lucas, tá? O Lucas, ele fala o seguinte, o Manzato. O Lucas e o Coabra,
e o Natanael, eles falam o seguinte, olha, a gente vai criar um novo protótipo de tênis para pessoas que têm problema no joelho X. Eles vão precisar fazer pesquisa e desenvolvimento em laboratório? Ai, vão? Claro que vão. Eles não vão tirar da cachola deles, eles têm que ter algum tipo de pesquisa, né? Então, vocês vão ter que listar se vocês vão precisar fazer pesquisas extensivas. Não estou falando assim, eu vou testar agora um novo sabor de sorvete. Você não tem que criar um setor inteiro da sua empresa só para fazer teste de sorvete, porque é de vez em quando que você vai lançar um sabor. Agora, para empresas que vão lidar com inovação, precisa de área de pesquisa? Precisa. Então, por exemplo, vamos supor que o Edilson ele vai realizar o sonho dele de ser magnata. Tá? O Edilson fala assim, gente, meu negócio é ser rico. Eu vou montar uma empresa farmacêutica, eu vou criar vacinas e vou ficar rico. Beleza, tá? O Edilson vai precisar de uma área inteira de pesquisa? Claro que vai. Você não lança vacina, você não lança medicamento sem teste, tá? Então, ele vai precisar disso? Ele vai, tá? Vamos supor uma área que está crescendo muito. O Pedro, ele decide fazer uma empresa de skincare, ou seja, aquelas empresas de cuidados com a pele, tá? Se eu fosse vocês, quem tem interesse aí, eu faria, porque está vendendo muito, tá? Então, o Pedro decide fazer uma empresa de produtos de pele, tá? Ele vai precisar de uma área de pesquisa e desenvolvimento? Claro que vai, entendeu? Para ele conseguir colocar o produto no mercado, tem que testar o produto. Então, ele vai precisar dessa área, né? Então, dependendo daquilo que vocês vão trazer, vocês vão precisar mais ou vocês vão precisar menos dessa área. E quem vai fazer muito pouco pesquisa ou não vai fazer, o que vocês vão fazer? Ignora essa parte. Tá? Vocês não precisam escrever se vocês não farão. Tá? Aí, outro tópico, alianças estratégicas. Quem é parceiro-chave para que você exista? Então, vamos lá. Quem é parceiro-chave, por exemplo, do Arthur, que vai vender roupas streetwear? Gente, parceiro-chave dele vai ser o muambeiro que vai trazer tênis dos Estados Unidos para ele vender. Tá? Quem é parceiro-chave da Jaque e do Dudu que vão querer vender sorvete? Vai ser o Ceasa da cidade próxima que vai vender as frutas fresquinhas que eles vão precisar para fazer sorvete deles, né? O Thiago, ele vai montar um novo Tinder. Quem é parceiro-chave do Thiago? Parceiro-chave do Thiago vão ser os programadores, que vão estar constantemente programando e melhorando o sistema, tá? Então, você vai ter que destacar quem são os parceiros estratégicos que você precisa ter, tá? Outro ponto nesse tópico, que tecnologia você precisa ter para funcionar, né? É caro ou é barato você ter isso? Então, vamos de exemplo? Vamos, tá? Vamos supor, por exemplo, que o Fagner, ele fala assim, olha só, eu sou um rapaz muito elegante e eu acho que eu vou investir em uma loja que vai fazer calçados masculinos de excelente qualidade para durar a vida toda. É uma boa ideia, Fagner? Eu acho que é, tá? O que o Fagner vai precisar? O Fagner vai precisar de, primeiro, couro, né? Ou algum tipo de produto resistente, porque ele pode, sei lá, fazer sapato vegano também. E ele vai precisar também de equipamentos para a fabricação, tá? Ô, Gabriel, pode falar. Uma pergunta sobre o trabalho. Eu estava pensando assim, referente a alguns tópicos, pode ser que a resposta não seja aquela resposta tão detalhada, mas teria problema se ela fosse simples e objetiva, em vez de ficar escrevendo muita coisa para encher linguiça, para o trabalho ficar grande, entendeu? Não. Eu até prefiro que você seja mais objetivo, tá? Você vai ser Porque mais... às vezes a gente responde lá, não fica, por exemplo, com 6, 7 linhas de resposta, mas às vezes com 4, 5 linhas, por exemplo, mas está objetivo, simples objetivo. Não tem problema, então.
Não tem, Gabriel. A única coisa Nossa. que eu te peço, e peço a todos vocês, olha, gente, agora, olha no meu zoinho. Gente, sem enrolação, tá? Ou seja, eu acho que a população brasileira vai gostar do meu produto. Quantas pessoas da população brasileira? Então, por exemplo, estima-se que 30% da população da cidade, da região do país comprariam o produto. Eu quero isso, tá? Então, não adianta ficar enfeitando muito. Gente, encarem que eu quero saber de dinheiro, tá? Eu quero saber de dinheiro. Eu quero saber se o negócio de vocês vai vender, se não vai, tá? Então, eu acho que o Gabriel tá certo, tem que ser mais objetivo, sim. Existem respostas que realmente você não precisa ficar super enrolando, e não é para enrolar mesmo, né? Então, por exemplo, você está ali montando a lista de atribuições que cada um vai fazer. Não precisa colocar assim, por exemplo, o João vai fazer a atividade dele com todo carinho e concentração, o Luiz Otávio vai atender os clientes com toda a qualidade, presteza, atendimento personalizado. Ai, não precisa, só coloca assim, olha, Luiz, atendimento a clientes, João, recepção de encomendas, sabe? Pode e deve ser mais sintético, tá, Gabriel? Acho que foi bacana você tocar esse ponto. Ah, Tudo certo, bem? obrigado. Imagina. Beleza. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bom. Agora há pouco eu estava falando de equipamentos, tá? Então, o Fagner, querendo montar uma empresa de sapatos, ele vai precisar comprar maquinário? Ele vai, tá? Então, ele vai ter que comprar tecnologias, comprar máquinas, né? Ou pelo menos contratar pessoas que saibam lidar com outras formas de fabricação, né? Um outro ponto. Esse aqui é só para quem vai lançar muitos produtos. Por exemplo, é o caso do Arthur, que vai toda hora estar com um tênis novo, uma camiseta nova vendendo, né? Ou então quem vai mexer com produtos ou serviços que têm venda rápida, alta demanda, que é critério de seleção de novos produtos. Como que a empresa escolhe o que vai vender? Né? Porque você não pode vender tudo, você tem que escolher o produto certo para o seu público. Então, vamos supor, por exemplo, que agora o Gabriel Braga decide contribuir com o Gabriel de Freitas, que acabou de ter um filho, e o Gabriel Braga fala assim, eu, junto com o Coabra, nós vamos montar uma loja de roupa de criança. Porque a gente está ligado que esse povo está tendo um monte de filho, queremos ganhar dinheiro, então a gente vai montar uma loja de roupa de criança. Tudo para contribuir com o Gabriel. Gente, agora, abrindo parênteses, só falta o Gabriel ser pai. Daqui a pouco ele vira e me xinga, mentira. Por que você vai falar aí? Enfim, cuidado, gente, se cuida. Bom, voltando. Natanael e o Gabriel Braga decidem ajudar uma amiga a montar uma loja de roupinhas infantis. Beleza? Beleza. Qual é o critério de seleção de produto, ou seja, que produto entra, que produto não entra na loja dos meninos? Pode ser por marca, então eles decidiram vender algumas marcas e não outras. Pode ser por preço, eles vão vender produtos mais caros ou mais baratos. Pode ser por, sei lá, segurança. Vamos supor que eles decidam vender brinquedos infantis. Então, eles vão vender apenas produtos para crianças de até 8 anos. Então, vocês vão dizer qual é o critério de seleção. Vamos supor, por exemplo, que... Deixa eu pensar alguém aqui que está mais quietinho. Vamos supor, por exemplo, que o Jonathan, ele fala assim, olha, Mitia, eu vou montar um bar. Eu gosto de sair, gosto de passear, agora no pós-pandemia vai estar todo mundo muito louco, e eu e o Caio, o Galdino, a gente vai montar um bar. Tá certo? Tá. Que critérios você vai usar para montar cardápio? Aí, o que os meninos vão me falar? Bom, a gente vai escolher itens de cardápio que tem que estar em qualquer cardápio de bar, como, por exemplo, batata frita e chopp. E existem alguns critérios que a gente vai colocar no nosso bar
que vão dar personalidade ao nosso bar. Ou seja, alguns pratos que a gente come só no lugar e são muito bons. Tá? Então, eles vão escolher, esses são os critérios dele, os básicos e alguns que vão dar personalidade ao bar. Então, por exemplo, eles montam um bar e eles fazem, sei lá, um espetinho muito bom. Eles montam um prato que você só acha lá, que não dá para copiar, que tem um gosto maravilhoso. Né? Então, esses são os critérios de seleção de cardápio para esse estabelecimento. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo certo? Ó, o Caio está comentando aqui que ele vai Ah, espertinho. O Caio vai averiguar, ou seja, fazer controle de qualidade de comida e de cerveja. Caio, que vida dura sua. Eu fico sensibilizada com quanto você vai se dedicar. O Gabriel e o Caio estão falando que os dois vão trabalhar com controle disso. O Jonathan tá falando que, gente, mas assim, sem zoeira, eu conheço gente que faliu por causa disso, tá? Não foi no ramo alimentício, tá? Mas eu conheço casos de pessoas que já tinham problema de bebida, que montaram uma cervejaria, que desenvolveu alcoolismo e quebrou o negócio, tá? Eu tô rindo, mas a pessoa recuperou, a pessoa agora tá bem, né? Mas não é bom negócio colocar alcoólatra para ter um bar, né? E também você não pode ter uma pessoa compulsiva com compras tendo loja. Eu conheço um caso de uma moça que ela herdou a loja de roupas da família, e quando você vai vender roupa, você consegue comprar roupa dos fabricantes por um preço muito baixo. Eu sei que a menina, por exemplo, gastava R$800 de compra por semana, de compras que eram para ser para a loja. Mas, por exemplo, de cada 20 peças, ela ficava com 10. Só 10 ia para a loja. Então, o que a loja fazia não chegava para cobrir os custos, para cobrir salário. Ela quebrou uma loja de 60 anos porque ela tinha problemas de consumo, tá? É uma coisa séria, gente. O Caio está aqui falando que ele tem uma amiga que faliu a loja. Ai, tadinho. Tadinho dele e tadinho dela também, tá? Porque eu acho, esses casos extremos, a pessoa geralmente tem transtorno compulsivo. Tem gente que tem problema com consumo, gente. E não é tão pouca gente assim, tá? Inclusive, tem um mini curso que eu sempre faço todo semestre, junto com a professora Mara, que é de finanças pessoais, que a gente faz um teste para identificar quem tem problema com consumo excessivo e quem não tem, né? E eu tenho pessoas da família que têm problema com consumo, né? Eu tenho uma familiar bem próxima que comprou 2 pianos para casa, piano, de tocar, mas ninguém na casa sabe tocar piano. Assim, tamanho, o nível de compulsão que a pessoa tem, né? O Átila tá falando que a mãe dele tem um 5 guarda-roupas cheios de roupa. Ah, Átila, eu também tenho meus problemas, olha só. Meu problema é sapato. Eu tenho um problema seríssimo com sapato, gente, eu não posso ver. Enfim, coisa de gente baixinha, né? Coisa de gente baixinha. Enfim, quem tem meio metro como eu, sinceramente, gosta de sapato. Bom, continuando e deixando bizarrices de lado. Então, assim, gente, vocês cuidado, tá? Se vocês têm algum problema com alguma coisa, não mexe, tá? Não mexe. Mesma coisa, por exemplo, às vezes a pessoa tem, sei lá, um transtorno social, a pessoa é muito ansiosa, a pessoa é muito tímida. Por favor, não se coloque em situações de atendimento direto ao público, tá? Porque você vai passar mal, não vai ser legal. Então, assim, tenta usar aquilo que você tem de melhor. Então, faça uma coisa e o seu sócio faz outra. Se você não lida bem com o público, por favor, né? Não tô falando que você nunca vai se expor, mas se poupe um pouco, né? Bom, aí prosseguindo. Falando sobre produção e distribuição. Você precisa pensar em como você vai distribuir o produto acabado. Então, é por isso que eu falei para o Guilherme, não monte cervejaria considerando o público nacional, porque o custo de frete é um absurdo,
tá? Vou dar um outro exemplo que a Jaque conhece bem. A Jaque tem um amigo, o Zé, o Zé acho que entrou na sua turma, Jaque, que a avó dele faz queijo. A avó dele faz queijo da Serra, faz queijo da Canastra, é queijo da avó Beth, se eu não me engano. E eu nunca comi, tá? Mas eu já ouvi muitas pessoas falarem que os queijos que o Zé vende, né, que a avó dele faz, são maravilhosos. Qual é o problema de queijo? Você não pode levar queijo de um estado para o outro, por causa de barreiras de vigilância sanitária. Então, você precisa pensar, o que eu posso levar, o que eu não posso levar? Será que é muito caro você vender esse tipo de produto? Né? Então, como é que você vai distribuir? Porque dependendo, você não consegue levar o produto até o seu cliente. Né? Então, vou dar um exemplo lá das antigas. Tá? Muito antigamente, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, maçã era um luxo. Só gente muito rica podia comprar maçã. Por que isso, gente? Porque o Brasil não plantava maçã. As maçãs vinham da Argentina. Eram aquelas maçãs, gente, da Branca de Neve. Maçãs assim, grandes, vermelhinhas, lindas. Maçãs lindas, tá? E aí, o que acontece? Gente, importado, outro país, pegando estrada ruim. Então, quando chegava o produto na quitanda, as poucas quitandas que vendiam maçã, era muito caro. Não era para todo mundo. Então, hoje em dia, todo mundo come maçã, tá? Maçã não é um negócio caro. Mas antigamente era caro, 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 caro mesmo, tá? Então, portanto, o quitandeiro que quisesse, dependesse de maçãs, ele ia falir. Porque muito pouca gente, na verdade, tinha condição para comprar isso. Então, quando vocês forem montar um negócio, vocês têm que pensar, primeiro, se vocês têm realmente estrutura de fabricação e como é que vocês vão distribuir, porque dependendo como for, não dá. Aí vocês vão ter que pensar em uma outra coisa, tá? Inclusive, vocês já ouviram falar daquele ditado antigamente que não pode deixar a criança com vontade porque morre de verme? Vocês já ouviram isso? Que não pode deixar a criança passando vontade porque fica doente? O Eduardo está aqui falando que sim. Eduardo, essas coisas mais antigas, né, de criança ficar com verme e morrer, é desse tempo lá atrás, onde era tudo muito caro. As crianças viam, sabiam que os pais não podiam comprar e muitas vezes adoeciam. E assim, o pessoal de antigamente fala que fica aguada, né? A pessoa fica aguada. Essa expressão mesmo, Caio. A criança ficava aguada, né? E eu já ouvi caso, inclusive, de família, que a criança faleceu e disseram que foi por causa de ficar aguada com vontade de comer uma coisa X. É triste, né? Cara, isso... eu fico até arrepiada com essas coisas. Não tava lá para saber, mas sei lá. Não duvido, tem tanta coisa estranha por aí. Enfim, aí, outro ponto importante aqui, vocês vão listar serviços de pós-venda. Como que vocês vão tratar o cliente que reclama, né? Então, é o básico, né? Produtos de internet, tem até os 7 dias lá de arrependimento de compra que pode devolver, e aí geralmente você dá o valor do frete ou dá um desconto para o frete. No caso de compra física, você pode, por exemplo, trocar presentes, mas você não é obrigado a trocar tamanho. As empresas fazem isso mais com uma delicadeza do que com obrigação pelo código de compras. Então, uma coisa que vocês podem colocar aqui, nesse tópico, é que vocês vão seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, por exemplo, produtos eletrônicos que apresentarem problema até 30 dias, a loja troca, passou de 30 dias, tem que falar direto com o fabricante. Então, tem uma série de coisas, tá? Que vocês vão ter que pensar de acordo com o perfil da venda. E aí, tem coisas que vocês vão perceber que vocês vão, enfim, passar raiva, mas passar raiva porque o mundo não é justo, né? Vamos supor, né, um exemplo aí, outro exemplo maluco, que o Luiz Otávio, ele decida montar uma loja de roupas masculinas, tá? É uma boa ideia? Eu acho que é.
tá? Mas tem uma coisa que acontece com todo mundo que vende online, que é a pessoa que compra, por exemplo, R$ 3.000 em compra, as peças chegam, a pessoa bate 1 milhão de fotos usando as roupas para colocar em redes sociais, e depois ela devolve todas, falando que não serviram, tá? Esse é o tipo de coisa que dá raiva? Dá. Mas tem como você coibir isso? Não. O muito que você pode fazer é peças que visivelmente foram usadas, você argumentar que não vai trocar porque foi usada, porque veio manchada, enfim, alguma coisa assim, tá? E você também não troca, não é obrigado a trocar roupas íntimas. E também não biquíni, sunga, essas coisas. Mas agora todo o resto, Luiz, beijos. E torce para você não ter aí clientes muito idiotas, tá? Porque esse é o tipo de situação que super acontece, tá? Em vários segmentos, não só com roupas, né? Também já ouvi histórias de pessoas que compram máquinas fotográficas caríssimas, fotografam, utilizam a máquina, compram para um evento específico e depois devolvem para o vendedor falando que não atendeu a minha necessidade, mas ela já usou aquela máquina para uma situação específica. É o tipo de golpe, gente, que não sei como a pessoa se protege disso, tá? Mas que acontece? Acontece, mas vocês têm que ter definido o que vocês vão fazer no pós-venda, tá? Se apresentar algum problema, alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa foi na sorveteria da Jaque e do Dudu e a pessoa reclamou que o sorvete está assim, está assado, o que vocês fazem? Vocês deixam a pessoa pegar outro sorvete de graça, vocês devolvem o dinheiro, vocês encaminham para teste. O que vocês vão fazer com isso? Tá? E dependendo do segmento, você tem mais ou menos cuidado com isso também, tá? Alguns segmentos são mais simples, outros são mais simples. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Tudo certo? Estão com alguma dúvida? Vocês conhecem alguém que já deu esses migués malucos em vendedores online? É bom de dó, gente. Conheço uma série de casos de pessoas que fazem isso. Bom, belezinha. Então, tá falando que tá tudo certo. E agora, prosseguindo, tá? Marcas e patentes. Vocês têm o direito de uso de marca? O que eu quero dizer com isso? Tá? Você fala que quer abrir o McDonald's. Otávio, foi sem querer. Não, tudo bem, Otávio, que eu acho muito complicado. Eu conheço blogueiras, tá? Que compram, assim, R$ 5.000 em peças, batem foto e colocam no Instagram. Assim, bate foto, troca cabelo, faz toda uma produção, fica 3 dias só batendo foto em lugares diferentes para atualizar o feed, sabe, do Instagram, devolve todas as peças. Gente, eu acho que isso é enlouquecedor. O Luiz está aqui comentando que ele comprou um celular que deu problema, ele mandou mensagem para o Mercado Livre e ele não respondeu. Aí você devolveu e teve ressarcimento, provavelmente, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive com o meu celular atual. O site mandou código. Aí não foi culpa sua. Não foi culpa sua. O site está aí para te ajudar. Você não teve nada de errado. Que eu acho complicado a pessoa assim, fazer usufruto e não querer pagar por isso. Especialmente quem lida com roupa passa muita raiva com isso, tá? Inclusive, tem algumas marcas, C&A, Renner, que eles fazem monitoramento de compras para ver quem compra grandes volumes e devolve grandes volumes, tá? Para esse perfil de venda, o que o pessoal geralmente faz? Eles fazem com que a compra seja mais difícil, com que trave mais, com que fique mais difícil, então fica complicado para a pessoa conseguir comprar ou devolver, né? Uma outra marca que faz isso é aquela Shein, que é chinesa. Eles já estão ligados que muita gente faz isso, então pessoas que em um curto período de tempo compram muito e devolvem muito, né, eles também começam a fazer estratagemas para ficar mais difícil para a pessoa comprar ou pagar, porque o pessoal também cansou de passar raiva ou não julga, né? Bom, agora, sobre marcas e patentes, o que eu quero dizer com isso? Se vocês, por exemplo, vão usar uma determinada marca, vocês têm que ter direito para isso, tá? Então, vamos dar um exemplo? Vamos. E esse exemplo é um dos melhores, tá? Que eu consigo lembrar recentemente, tá? Peraí.
Cadê? Espera aí que eu tô procurando no Instagram, gente. É um lugar que vocês vão reconhecer e vocês vão perceber que... Tá. Ó, eu vou compartilhar com vocês uma telinha de um bar em São Paulo, um bar temático. Esse bar se chama Magia e Bruxaria, tá? Vamos dar uma olhada nas coisas do bar? Vamos. Aqui tem eventos de feiticeiros. A gente tem varinhas muito parecidas com uma franquia que a gente conhece, inclusive eu sou da Sonserina. A gente tem restaurantes temáticos que vende, por exemplo, cerveja amanteigada, que vende feijõezinhos de todas as cores. Vocês estão identificando que tipo de bar é esse? Sapinhos de chocolate que pulam. Vocês estão percebendo qual é? É um bar inteiro dedicado a essa temática. É um bar para crianças e também é bar para adultos. Você tem o emblema das casas, que tem cores, mas são outros símbolos. Né? O que é isso? É um restaurante temático de Harry Potter. E eles não podiam usar o nome Harry Potter, porque se eles fizessem, eles seriam processados. Tá? A dona do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela é uma pessoa, assim, sinceramente, um pouco controladora demais com as coisas da marca, tá? Então, o que o pessoal fez? Para se preservar de processos, eles criaram uma versão B. Todo mundo sabe que é Harry Potter esse barzinho, mas tudo aquilo que eles podiam fazer para não serem processados de forma direta, eles fizeram, tá? Então, é a mesma coisa. Caso vocês decidam montar uma lanchonete do Star Wars, vocês não vão poder usar o nome Star Wars. Montar a sorveteria da Hello Kitty, não pode. É que nem agora eu tô aqui falando. Pode copiar, mas não vai... Exatamente. E também, isso também vale para prova. Você pode até... Não faz igual, cara. Não faz igual, tá? Porque você toma processo. Então, caso você precise de algum uso de marca, de patente, você tem que usar, né? O Luiz aqui falando, bar, Batalha nas Estrelas. O Luiz, em São Paulo, São Paulo de novo, né? Tinha uma lanchonete que eu fui com meu irmão. Meu irmão, ele gosta muito de lanche, sabe? De sanduíche e tal. E ele me levou a uma lanchonete que era temática do Star Wars. Tinha o lanche Darth Vader, o lanche Jedi, as batatinhas 3CPO, né? 6 meses depois, eles foram processados e eles tiveram que fechar. Aí, os donos tiveram uma sacada. Vou montar uma lanchonete do Tarantino. Então, eles montaram uma lanchonete temática com lanches inspirados em filmes do Tarantino, tipo Kill Bill, Cães de Aluguel, e aí deu super certo, tá? Não foram processados, porque, em tese, eles abriram um lugar com temática cinema, né? Não tem como você processar por isso, e deu tudo, até onde eu sei, tá? E deu tudo super certo. Então, caso vocês vão mexer com algumas coisas, sejam cuidadosos para não serem processados. Ou então, vocês vão comprar o direito de uso de marca, por exemplo, o McDonald's. Não adianta, por exemplo, o Ian falar assim, eu quero montar o McDonald's na minha cidade. Ian, ou você vai comprar o direito de utilização do McDonald's, ou então você vai ser processado e vai ter problemas muito sérios, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. O Quabra tá saindo. Quabra, beijo, 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 tá? Até depois. O Luísa tava sugerindo hambúrguer rei. Gente, ó, a Burger King andou processando de uma galera, então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? E, pobres. Eu já vi uma lotérica, Ian, chamada Chega de Miséria. Ô, gente. Também não precisa escolher um nome assim tão zoado para o estabelecimento, tá? Vamos combinar que as coisas não são bem assim. Bom, daí
a gente vai mexer com regulamentação. Se você não pode abrir um estabelecimento, se tem alguma regulamentação específica. Então, por exemplo, você vai abrir um restaurante, precisa, né, da visita da vigilância sanitária. Você vai lidar com uma boate, você precisa chamar os bombeiros, ou então você vai ter uma versão da Boate Kiss no seu estabelecimento. Então, você tem que verificar as regras mínimas de funcionamento do seu negócio para que funcione tudo muito bem, tá? E, por fim, layout de instalações. Você vai verificar como funciona a estruturação do espaço para que a empresa funcione, né? O que é layout? Layout significa o espaço físico, né? É uma espécie de planta baixa de como o seu negócio vai funcionar. Para quem mexe com negócio virtual, eu acho que não será necessário, tá? Mas, caso você tenha, por exemplo, uma loja, uma cozinha, você precisa. Então, vamos ver aqui um layout de uma loja, para ver como exemplo? Então, vamos, ó. A gente tem aqui o layout de um supermercado, tá? Então, aqui estão os caixas. Aqui, acima, estão os gelados, as bebidas, os laticínios. Aqui embaixo estão o balcão de frios, freezers de congelados. Aqui o açougue, aqui atrás o estoque. Aqui atrás a padaria. E só lembrando, gente, padaria fica sempre no final da loja, porque quando faz pão, a loja fica com aquele cheiro maravilhoso, a galera tá com fome. Até chegar à padaria para comprar pão, ela passa por bebidas alcoólicas, passa por biscoito, passa por macarrão, passa por tudo que é gostoso, então ela enche o carrinho até chegar à padaria. Então é por isso que padaria fica no fundo da loja sempre. Vai ter hortifruti. Então, ó, vocês vão ver que você vai montar um layout, é como está distribuído os espaços dentro do seu estabelecimento, tá? Isso vale para loja, vale para o supermercado. Então, olha aqui o layout de uma loja normal, uma loja de roupas, né? Vitrine, manequins, araras, provadores, né? Você vai deixar ali, vai descrever tudo bonitinho, como é que vai funcionar em termos práticos, né, o seu estabelecimento, tá? Qual é o layout, estrutura de funcionamento, tá? E, por fim, a gente tem o tópico de marketing e vendas, tá? A gente vai começar a falar de marketing e vendas e a gente vai terminar na semana que vem, tá? Na semana que vem, a gente vai trabalhar esse tópico 7 e a gente vai trabalhar o tópico finanças, né? Então, uma coisa que eu pensei em fazer, gente, a gente tem, na nossa semana que vem, a gente vai começar a falar sobre modelos de negócios, mas o que eu vou fazer? Metade da aula eu vou falar de plano de negócios e metade da aula eu vou falar do conteúdo da semana mesmo, que é um pouco mais curto. E na outra semana a gente vai fazer a mesma coisa. Tá tudo bem para vocês? Porque eu prefiro fazer um pouco mais devagar o plano de negócio para vocês entenderem bonitinho como é que faz tudo, do que fazer tudo muito corrido, tá? Então, a gente vai mesclando o plano de negócio com as temáticas da aula, que as temáticas da aula também são relacionadas com o plano de negócio. Tá tudo bem? Belezinha? Então, ó. Então, o Jonathan falou que tá tudo bem. O Caio tá falando que ele prefere mais devagar, porque às vezes está deixando passar algo. É verdade, né? Então, assim, eu vou dando algumas dicas, né? Eu sugiro, por isso, gente, assim, vai fazendo devagar e sempre o plano de negócio que é sucesso, tá? Só não deixa para fazer em cima da hora, porque, vocês estão vendo que é um trabalho bem detalhado, tá? É um trabalho que ele pode ser mais chato ou menos chato, dependendo de como você encara as coisas, tá? Se eu tivesse um sonho, sabe, de abertura de um negócio ou um projeto de carreira, eu quisesse ajudar alguém, eu super me empenharia, porque é um jeito de você ajudar a ver a pessoa de outras formas, tá? E, deixa eu só fazer uma fofoca, aquele restaurante que eu mostrei para vocês do Harry Potter, ele foi montado por um grupo de amigos que adorar os Potterheads, as pessoas que amam Harry Potter. Eles são super jovenzinhos, tá? Eu acho que a média de idade dos donos da empresa é, sei lá, menos de 30 anos. E aquele negócio a gente tá bombando mesmo. Eu amei o lugar, eu fui pra lá, super testei. Tinha um monte de criança e eu lá, que eles vão tomando cerveja, vendo as criancinhas brincando. Bom,
Agora, esse tópico de marketing e vendas, tá? Só para a gente dar um fecho na nossa conversa. E deixa eu só pensar em que horas são agora. Gente, já é nosso horário agora. Já é nosso horário. E não, eu nem vou começar, então, o tópico 7. Ó, gente, eu não vou começar o tópico 7, então, porque se for para fazer desesperado corrida, eu não vou, não. Porque daí não é legal para vocês, depois eu tenho que ficar retomando muito, não dá certo, tá? Então, ó, vamos combinar que na semana que vem a gente vai trabalhar com o conteúdo da nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Dia 17/2, parei aqui. A gente começa a partir daqui na semana que vem, tá? E daí, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu gostaria que vocês, para quem ainda não tem muita ideia, para quem ainda está em dúvida, pensa em alguma coisa que vocês queiram fazer, tá? Não precisa ser da área, pode ser um projeto muito pessoal, sei lá, se alguém quer, sei lá, se tornar youtuber ou quer montar um canal de piada ou quer ser streamer de jogo, para mim tanto faz. O que importa vamos pensar em formas de operacionalizar aquilo que vocês estão pensando em fazer, tá? É também um exercício intelectual interessante. Então, meninos, eu acho que por hoje é isso, tá? Não concluímos, mas também, gente, não é motivo para desespero. A gente tem bastante tempo para concluir a atividade, é no dia 20 do mês que vem, né, que vocês têm que entregar. E como eu disse, eu prefiro fazer com calma, tá? É melhor, eu prefiro fazer com calma sempre do que fazer desesperado, correndo, e aí vocês não entenderem nada, tá? Então, meninos, eu acho que é isso, tá? Caso vocês tenham dúvidas, problemas, vocês me avisem. E, ó, as notas de até a semana 5 ou 6, se eu não me engano, já estão no Moodle, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, confere lá, vê se está faltando alguma nota. Se tiver faltando alguma coisa, vocês me avisam, tá? Então, gente, eu acho que é Professora, isso. você falou disso, eu ia comentar com você. No Moodle, o meu pulou da semana 4 para 6 de correção, sendo que a minha 5 foi feita também. Bom avisar. Ô, Guilherme, você me escreveu? Eu vou escrever, eu tava vendo hoje. Aí Me eu vou te escreve. Ó, mandar. confiram. E, gente, tudo que vocês acharem de rolo, que tá faltando, não sei o que, me escreve, tá? Se tiver faltando alguma coisa, me manda, tá? Eu quero passar régua nisso. Eu tô faz semanas corrigindo a análise SWOT de vocês. Porque eu começo, paro, porque simplesmente não consigo fazer um monte de coisa de uma tacada só, porque eu preciso pensar no que vocês estão escrevendo. Eu dou muita atenção àquilo que vocês me escrevem e me falam, para ser bem sincero. Então, quem vê que tem algum rolo aí, vocês me falam. O Caio perguntou o que eu tô achando dos questionamentos. Caio, eu tô deixando respostas padrão, tipo assim, obrigada por ter enviado a sua pergunta, mas na real, eu tô achando que tem coisas maravilhosas, né, e na verdade bastante profundas. Tem algumas perguntas, gente, que são visivelmente filosóficas. Por exemplo, qual é a função social de um empreendimento em um país em crise? Gente, isso é muito bonitinho, sabe? Tem perguntas maravilhosas e tem gente que verdadeiramente se supera, sabe? Montando os questionamentos. É óbvio que tem alguns que são meio merda, né? Mas tem alguns que, ó, são um chuchu, tá? Eu, sinceramente, eu fico lisonjeada com a qualidade das coisas que vocês estão entregando, tá? Especialmente, eu corrigi, também demorei para corrigir, aquela análise do plano de você montar um cassino, de você montar uma loja. Gente, eu fiquei boba com algumas respostas que vocês mandaram. Teve 2 colegas que chegaram a montar um orçamento do quanto, por exemplo, um empreendimento da farmacêutico precisaria para abrir. Eu fiquei besta, porque foi muito além daquilo que eu imaginava que vocês fossem entregar, sabe? Então, assim, eu tô achando que tem coisas muito legais, sabe? Se vocês usarem toda essa dedicação, esse cuidado em outras áreas da vida de vocês, eu acho que, cara, vai ser difícil as coisas não fluírem muito bem para vocês todos, sabe? Eu acho que, enfim, só tenho elogios, na verdade. Meninos, eu acho que é isso, tá? Fiquem bem. Caso vocês tenham dúvidas, problemas, confiram as notas. Se tá faltando alguma coisa, me avisa. E se vocês perderem alguma coisa aí, se embananaram, vocês me falam também, tá? Luiz, manda pelo WhatsApp,
tá? Manda pelo WhatsApp, né? Me avisa que eu depois vou sentar, vou resgatar tudo lá agora no final de semana. Gente, beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Obrigado, professor. Tchau, professora. Tchau, Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Até daqui a alguns dias. Tchau. Tchau.